Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias do Andefla. Flamengo vence Bangu e Pedro brilha fazendo 3 gols. E a preferência da torcida é pelo Gabigol. Isso e muito mais aqui no nosso canal de notícias. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho da notificação. Isso ajuda no crescimento do nosso canal de notícias. Crédito do vídeo ESPN FC. Vamos ao vídeo. O hat-trick, 3-0 no Bangu, são 3 gols do Pedro. É um baita centroavante. Mas a torcida, é claro, também por serviços prestados, afinidade, enfim, o Gabigol é mais personagem, ainda prefere o seu reserva, Pascoal. Mas aí é uma questão... Ele foi vaiado, semana passada o Pedro foi vaiado. Só para lembrar que quando você fala do Gabigol, o Gabigol decidiu Libertadores. 2 Libertadores. E fez gols também quando o Flamengo não ganhou. Então a gente tem que entender esse tipo de carinho do torcedor do Flamengo, até pelo carisma que tem o Gabigol. Com ele e o Bruno Henrique também passa um pouco por isso, né? O Bruno Henrique também é sempre pedido porque... Mas pega o Pedro. Para mim o Pedro é um jogador espetacular, acima da média daqueles que são os centroavantes no futebol brasileiro. Muito acima. Muito acima. Ano passado ele teve pro padrão Pedro meia boca, fez 35 gols. Então, mas ele entrega muito em termos de resultado, de bola na rede, ele entrega muito pro time do Flamengo. Eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou fã do Pedro. Eu tenho assim, um baita jogador. É difícil encontrar um centroavante igual o Pedro, né? O Pedro me lembra os centroavantes da nossa época de repórter, aqueles centroavantes que decidiam jogos. Luizão, né? Aloysio, Chulapa, os caras que decidiam o jogo, né? Que todos os times tinham pelo menos um centroavante com esse estilo de definição de jogo. E o Pedro é esse jogador. Tá ruim, joga no Pedro que ele resolve. O Pedro resolve jogo pro time do Flamengo. Por incrível que pareça, ele deixa de fazer um gol aí, que é a característica principal do centroavante, um de cabeça. Ele cabeceou no meio assim, senão ele teria guardado 4. O primeiro gol é um golaço, é gol de craque, gente. Olha lá, 5 jogos, 5 gols. Aí, só isso que ele chegou. 18 finalizações, 10 no alvo. 10 no alvo, metade ele guardou. O primeiro gol... Precisa só de 66 minutos para marcar. Repercutiu muito. E ainda fez 2 gols em 2 amistosos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Foi artilheiro lá também. Esses gols aí que a gente mostrou primeiro são do Campeonato Carioca. Eu vi muita gente falando do lançamento do Arrascaeta, mas nem aparece aí. Para a qualidade do Arrascaeta, nem foi essa assistência toda. Ele já deixou muitas vezes outros na cara, a gente fala, deixou na cara do gol. Este gol aí tem muito o mérito do Pedro, de entortar o zagueiro, bater de 3 dedos. Aí ele fez a batida de 3 dedos. A batida foi sensacional. Matou o goleiro. Eu assisti ao jogo e vi as declarações de intervalo no final, que o campo estava muito fofo. Não era questão de buraco, nada fofo. Por isso o Flamengo, eu acho que ainda perdeu outra chance. O próprio Bangu, na hora de cruzar, errava cruzamento e tal, por causa do campo fofo. Foi comentado isso e o Pedro falou no intervalo. Gramado de antigamente, né? Gramado de antigamente. O Sampaio elogiou o volante, o Igor, né? Ele entrou muito bem. É muito bom. O Sampaio conhece um pouquinho ali da posição. Parece que ele jogou um pouco, inclusive, na seleção. Não, mas ele ontem foi muito bem mesmo. Não só para marcar, ele vai na frente, dá um chute de fora da área, perigosíssimo, que o goleiro fez uma belíssima defesa. É mais uma opção ali, né? Agora, foi um jogo que o Flamengo jogou, eu diria, descansado. Jogou descansando? Porque assim... Não teve ainda uma exibição que enchesse os olhos do torcedor do Flamengo. Mas já era para ter. Nos clássicos acho que sim, né? Mas não encheu os olhos, quase perdeu pro Vasco. Então, nos clássicos eu acho que já era para ter. Um pouco mais do que a gente quer, intensidade, aquele Flamengo assim. Não sei se era esperava muito antes do jogo contra o Vasco. Talvez. Mas o Vasco fez o mesmo tipo de jogo contra o Fluminense e contra o Flamengo. A intensidade no Vasco. O Vasco equiparou os 2 jogos. Porque o Vasco se recusou a perder os 2 jogos. O Vasco não quis perder. Poderia ter ganho os 2 jogos. Poderia. Não, poderia. E aí, assim, a gente tá esperando, né, pelo elenco e tal. Então você vai ver depois do jogo, todo mundo, ganhou fácil, 3-0, sabe? Assim, como se, vamos jogar pro gasto que vai ganhar e ganhou bem. Mas é assim mesmo, né? Mas o torcedor, a própria imprensa, cadê aquele Flamengo empolgante? 3-0, tá bom.
Agora, os meninos novos que entram, o Igor, o Jesus entrou, aí com a faca nos dentes, não tem a dúvida. A coisa é tão controlada, Mauro, Tem jeito. atuando com os titulares, o Flamengo não sofreu sequer um gol no Campeonato Não Carioca. sofreu nenhum. Quer dizer, joga muito confortável, Não, e você, quando se choca com os outros grandes. Não, claro. Com os times menores é muito confortável. Não, ele permitiu uma finalização ontem do Bangu no gol contra 11 que ele fez, e o Tite adora isso. Nem é tão equilibrado, né, Tite? 11-1 até, seu time foi muito melhor nesse item, mas lá atrás muito consistente. Mas quando sai o segundo gol, mostra o Tite olhando, olha lá, poste de bola 58. Nem é tão maior assim. Nem precisou ser. Passe certo aí sim, 465 a 259, 23 a 5, 23 a 5. 11-1, 11-1 no gol só, né? Então isso também, a defesa jogou quase no meio campo, na maioria do tempo. Dava uma oportunidade de um contra-ataque ao Bangu? Dava, mas acabou não acontecendo. E quando sai o segundo gol, que o Pedro tabela e faz, o Tite vai lá na beira do campo e põe o dedo nos olhos, tipo assim, é isso aí, focado e tal. Porque, se não me engano, foi o Léo Pereira que rouba a bola, e porque tá atento no lance. Então ele quer foco. Mas o cara que tá lá dentro, principalmente aqueles que são titulares, eu fico imaginando assim, que fala, pô, esse jogo aqui já tá ganho, 1-0, daqui a pouco 2. Vamos dar uma balanceada aqui e tal. E tem que segurar mesmo, né? Tem que segurar. Mas não vai ter outra chance de... No começo do ano, a gente já quer os times voando. E ainda não Quem tentou voar tá estourando todo mundo. Exatamente. Tem que revezar, tem que ter cuidado. E o Flamengo tem elenco para fazer tudo isso. Né? Agora, você falou com razão a torcida, ainda mais que o jogo era fora. É um tour do Flamengo. Era um tour. E aí você imagina, o torcedor não via quantos anos o Flamengo lá, foi até dito, há muitos anos, 10 anos que não jogava lá e tal. É óbvio que o cara quer ver o Gabigol, o cara quer ver o Bruno Henrique, né, que são os... E jogaram um pouquinho, né? Jogaram, acabaram entrando, mas são aquela referência... Pedro, Gabigol e Bruno Henrique juntos. Aquela referência de 2019 é muito forte com relação a 8 anos você jogar lá. 8 anos, pois é, então. E a grande maioria, acho que tinha 16 mil pessoas no estádio, é óbvio que não tem oportunidade de ver o Rio de Janeiro para ver o Flamengo. Então, sabe que gol, quando foi a última vez que o Flamengo jogou lá? 8 anos atrás, como os tempos mudaram, em Aracaju, perdeu por 1-0 para o Confiança pela Copa do Brasil. Perdeu o jogo. Não tinha essa de dar show naquela época, não, 8 anos atrás, não. Mas ontem... E o treinador era o Muricy, já era um momento ali de retomada do Flamengo, ainda com bandeira. Esse time do Flamengo dá muita esperança para a torcida. Muito. Quando a torcida tem esperança com um time desse, então tem que dar muita esperança mesmo. Por isso é que eu acho que o Flamengo está na primeira prateleira. O Flamengo está na primeira prateleira. Do nível dos jogadores que tem. A Brisa da Fiel falou aqui, a esperança estou eu com o Coronado. É isso mesmo. Esperança estou eu com o Pedro Henrique. No momento o Coronado não está jogando mal, não. O Coronado o Coronado não estreou ainda, né? A esperança dele é o Garro. É o Garro. O Garro não está jogando mal, não. Já comprou a camisa do Garro. Quem? Já? Fez muito bem. Agora, o Flamengo é de... O que o torcedor do Flamengo cobra é que nos jogos contra os da mesma faixa de atuação, né? Aí vai ter que se encontrar com o Fluminense, com o Vasco da Gama, com o Botafogo, para ver como que a coisa anda. Sim. É aí que tem que medir a temperatura, porque é daí realmente que o Flamengo vai ter que encontrar o seu caminho. A gente já viu o Vasco em 2 clássicos, contra o Fluminense e contra o Flamengo. O Vasco se recusou a perder, né? E até teve possibilidade de vencer. Pediu hoje a anulação do jogo com a da arbitragem. Primeiro pediu um árbitro FIFA no jogo de domingo, outro clássico contra o Botafogo. A FED não atendeu a solicitação, nem daria tempo. Queria um árbitro fora do Rio e FIFA. Sim, e depois entrou com o pedido de anulação. Mas realmente o que fizeram com o Vasco no primeiro vai chegar um ponto que todo mundo não quero esse, vai ter que fazer da Inglaterra. Vai ter que trazer de fora. Tem uma época que o Campeonato Paulista trazia uns alemães, né? Exatamente. Tem isso? Teve, opa, se teve. Aí eu achei presidente prudente apitar o clássico. 45 graus, o cara saiu de menos 20. Aí eu achei curioso ontem, hungarês, né? Como diria aquele repórter do Domingo Nosso. Aí no programa que eu tava vendo ontem, Pascoal, aí falaram, vai chegar do jeito que vai ter que trazer todo mundo lá de fora e tal. Você vê na Arábia já se faz isso, só se leva de fora.
se leva inclusive brasileiro, que é criticado aqui. Não, o Daronco foi lá. Mais de um já. O Daronco já foi lá. Dois, acho que já foram dois lá. O Daronco foi. Os caras são criticados aqui e são levados pra lá também, mas aí vai vir, sei lá, um cara de fora. Porque o jogador brasileiro também não respeita nada, né? Ele também complica as arbitragens, vai pra cima. Os clássicos de quarta-feira foi um absurdo. Não, é um Aqui absurdo. em São Paulo contra o Rio. Tem certeza disso? Talvez o cara de fora. Lascou desembestou. O cara de fora talvez imponha mais respeito, meta mais cartão, sei lá, expulsa e tal. Não dê bola, não dê tanto ouvido, não converse tanto, né? Por mais respeito, talvez seja a diferença mais. Exatamente. Porque isso faz toda a diferença. Mas acho que eu também. Os nossos conversam muito também, né? Jogadores e árbitros. Pica muito o jogo, né? Vamos ver. Os brasileiros agora de picar. Mas vamos dar crédito aos nossos aqui. Porque logo a ideia. Tem um jogador que estourou antes da gente pro break, o Luiz Henrique, né? Mais um. Chegou, jogou e machucou. Panturrilha também vai ficar de molho aí. Mas ele chegou em dia, né? Jogando lá. Jogando, né? É diferente, né? Será que não faz alguma diferença? O cara chega aqui num outro tipo de gramado, num outro ritmo de jogo. A frequência é a frequência na Europa. Mas e não sei com que assiduidade exatamente ele estava jogando lá. Mas acho que muito, tava lá no espanhol. Ele não era titular frequentemente, mas ele jogava, entrava todos os jogos. E aqui fez o quê? Chegou a fazer 3, foram 2 jogos, não sei nem se completou. Aí o Pedro Raul entra no Corinthians, segundo jogo, pá! Tava jogando mexicano também. Mas é bom ele se recuperar. Pedro Henrique chegou aí e joga ali também. Pedro Raul vai ter que... Esperanças de Fabrício. Pra gente fechar, um minutinho do Tite falando a respeito da vitória sobre o Bangu. Entendo, boa noite, eu entendo a observação de vocês, mas ninguém faz teste no Flamengo. O Flamengo são oportunidades. As oportunidades surgem para todos os atletas que estão trabalhando, sejam eles atletas mais experientes, sejam eles oriundos da base, pela qualidade que cada um tem. Não é defesa que toma gol, que faz gol, é um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário, e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. A equipe faz e a equipe não faz, ou deixa de tomar. Desculpa. Faz e não, deixa, e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. Olha o Sampa prestando atenção danada lá, você viu, Masgol? Sampaio, figura. Quem não conhece o Sampaio? O Sampaio é um dos melhores contadores de história que eu conheço. Com a gente aqui 4, 5 anos. E o Sampaio, ele conta a história e ele ri. E ele ri, ele te induz a rir. A história pode ser ruim, que com ele fica boa. Ele começa a rir, ele começa a Eu tava ouvindo essa entrevista do Tite ontem ao lado da minha mulher. Ela falou, aquele cara aí do lado do jogou bola. Eu falei, o Sampaio, isso mesmo e tal. Eu falei, pô, seleção, jogou muito. E aí falei pra ela, é evangélico, mas é um contador de piada. E ela é mesmo. Ele tá sempre vendo a gente. Beijão, Sampa, saudade de você. Tá bem pra caramba. Depois da seleção brasileira no Flamengo, o time mais forte do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho para o esporte.